Oi, gente, tudo bem? Essa aula vai ser para a gente fazer uma exploração de uma planta a título de aula prática, como se vocês estivessem no laboratório de aula prática. Então, primeiro os materiais, né, que vocês precisam usar no laboratório de aula prática são pinças, essas pinças que variam de número. Essa pinça aqui é uma pinça número 1 e essa daqui é uma pinça número 3, que a ponta é um pouquinho mais grossa. E isso aqui tem para vender em loja de relojoeiro e tal, e naqueles lojas no centro da cidade aí tem para vender. Isso aqui é uma agulha histológica improvisada com uma caneta, vejam ali, é um alfinete, né, na ponta de uma caneta, se usa muito isso. Ou pode-se usar uma seringa também para manipular o material botânico e um gilete, uma lâmina para fazer cortes, certo? Então a planta que nós vamos trabalhar hoje é a azaleia. É essa planta aqui, do gênero Rhododendron. Então vocês podem observar primeiro. A gente consegue ver a filotaxia dela, né? Primeiro a gente vai olhar as folhas. Se vocês observarem as folhas aqui, a gente detecta aqui o pecíolo, certo? Na base da folhinha. E aqui a lâmina foliar. Portanto, a gente vai dizer que isso aqui é uma folha simples, porque tem as folhas saindo de cada um desses nós aqui. Se vocês observarem, a gente tem uma folha por nó, né? A gente tem aqui, por exemplo, um primeiro nó aqui com uma folha, o próximo nó tem outra folha, tem uma folha saindo aqui na direção que eu estou filmando aqui, mais uma folha por nó. Então, filotaxia alterna. Como vocês podem ver aqui onde eu acabei de indicar, aqui a gente tem uma folha saindo na direção aqui para a esquerda, essa aqui para a direita, um pouquinho para cima aqui, e essa folha já está saindo na direção da câmera. Se eu olhar essa planta de cima, eu vou observar que as folhas estão saindo em várias direções, né? Então tem mais de um plano que está saindo folha aqui. Então a filotaxia alterna helicoidal. Aqui, como essa planta se apresenta na natureza, no caso eu coletei essa planta no campus aqui, tem as flores ali, vocês conseguem ver as flores, e a gente vai dar uma exploradinha nas flores agora. Quando a gente olha para a flor, rapidamente eu consigo detectar já que essa planta tem uma corola, que são essas peças coloridas aqui, e eu tenho ali na base um cálice, que são aquelas peças verdinhas ali. E quando eu olho para o interior da flor, eu consigo ver que eu tenho aqui uma pétala bem diferenciada que é essa pétala de cima. Portanto, quando eu vou olhar para essa planta aqui, que eu tento fazer planos de simetria, vocês prestando atenção, a gente consegue fazer nessa planta apenas um plano de simetria, que é esse aqui, que eu estou colocando a nossa agulha bem no meio. Se eu faço um plano aqui, a esquerda e a direita da flor são simétricas, certo? O lado esquerdo e o lado direito são simétricos. Agora, observem, se eu tentar fazer um plano aqui, nessa flor, o lado de cima e o de baixo não são simétricos, né? Porque eu tenho aquela pétala diferente ali. Então, quando eu tenho uma pétala diferente das outras, como é esse caso aqui, eu chamo, se vocês lembrarem da aula teórica, de simetria bilateral ou zigomorfa, certo? Sempre que tem uma pétala diferente das demais, eu vou ter esse tipo de simetria floral aí. Bom, agora lembrando, como é que a gente detecta ou identifica as partes de uma flor, né? A gente vai pegar a flor e sempre tentar dissecar ela de fora para dentro, de forma centrípeta, né? Da parte mais externa, que é o cálice, depois a corola, e depois eu vou procurar dentro daquelas peças ali o androceu e o gineceu. Bom, eu já dissequei essa flor aqui do lado, e a flor dissecada fica mais ou menos assim. Tem peças duplicadas aqui, tá, pessoal? De mais de uma planta eu já vou explicar. Então aqui eu tenho, isso aqui está misturado, eu vou tirar. Aqui eu tenho as 5 pecinhas do cálice, ó. Eu tenho 5 sépalas, certo? Se vocês olharem na flor completa, estão ali na base as 5 sépalas, né? Então eu tenho aqui 5 sépalas, fácil, né? Essas sépalas, se vocês perceberem aqui, elas saíram sem eu rasgar nenhuma peça. Portanto, é um cálice dialissépalo. As sépalas são livres entre si. Aqui a corola. Então, a corola, diferente do cálice, ela tem as peças fusionadas, se vocês observarem aqui. Aqui ainda tem o gineceu também, que está aqui, e eu já removi o androceu que está aqui do lado, que eu já vou falar. Mas, para eu remover as pétalas dessa planta, eu tenho que separar uma da outra rasgando. Vejam aqui como é que eu fiz em outra flor, ó. Conseguem ver que essa pétala aqui está rasgada, aqui onde eu separei dessa pétala central diferente? Inclusive, essa pigmentação aqui não é só da pétala central aqui, né? Tem nas pétalas laterais também, como vocês podem ver. Então, facilmente eu conto 5 pétalas aí. 5 sépalas,
5 pétalas. Pétalas livres, sépalas livres entre si, cálice de alho e sépalo, pétalas fusionadas. Então, uma corola gamopétala, certo? Então, o androceu, vamos olhar na flor completa de novo aqui. Então, na flor completa eu tenho várias pecinhas, estão vendo aqui? Na parte central da flor eu tenho várias pecinhas ali com o ápice mais escurinho. Naquela ali também vai dar para ver. Só que eu tenho que cuidar, porque eu tenho misturado aqui o androceu, que são essas 10 pecinhas aqui. Conseguem ver aqui? Tem 5 na fila de baixo e 5 na fila de cima. Eu tenho 5 estames. Então, os meus estames podem ser confundidos com essa peça aqui, que é do gineceu. Aqui eu já tenho o gineceu. Eu tenho 2, tá, pessoal? Já vou explicar por quê. Aqui é o gineceu. Então, se vocês lembrarem as partes do gineceu, eu tenho o ovário aqui, eu tenho o estilete e eu tenho lá na ponta o estigma. Vejam como o estigma é a parte que recebe o pólen, né? Vejam como o estigma é parecido com as anteras. Lembrem, os estames, né, são compostos de anteras, que são essas partezinhas terminais aqui que liberam o pólen, e os filetes, que é essa parte compridinha aqui. Então, as anteras são semelhantes, né? Ao olhar de longe, né, sem olhar na lupa, ao estigma. Lá está o meu ovário. Eu vou aproximar um pouquinho agora, eu vou deixar isso aqui apontando, a nossa agulha apontando para o ovário, e se vocês olharem o ovário, o nosso ovário está claramente acima do receptáculo floral. O receptáculo floral está aqui, verdinho, e acima dele está o meu ovário. Meu ovário tem toda uma pilosidade, se vocês observarem, em volta dele, mas dá para ver que ele está acima do receptáculo, portanto é um ovário súpero, o que é bem importante na classificação da flor que a gente vai fazer. Então observem agora, isso aqui que eu vou tentar focar para vocês, é um corte transversal do nosso ovário. E esse corte transversal, lembrem, é a única forma de eu contar o número de carpelos que tem no ovário. Então eu cortei, está lá em cima o meu estigma, aqui o meu estilete, aqui tem o corte, está seccionado, e ali tem o meu ovário. Se vocês olharem com cuidado, dá para enxergar que tem 5 câmaras. Então, essas 5 câmaras correspondem a 5 carpelos. Então, é um ovário pentacarpelar, ou pluricarpelar, né? Tem mais de um carpelo, no caso 5 carpelos, pentacarpelar, súpero. E isso conclui, pessoal, a nossa aula sobre morfologia geral da flor. Em breve, a gente vai tratar sobre como unir essas informações numa fórmula floral.